E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Exchange Pass, que, como sempre, é focado na sua transformação. Para você que já nos conhece, que está aqui há bastante tempo, já deixa o dedo aí no like, na confiança. Para você que não nos conhece, nos dê essa oportunidade, porque aqui nós sempre trazemos convidados que vão ajudar você a melhorar o seu inglês. Já trouxemos aqui psicólogos. Eu sempre falo que a gente vai trazer recrutador, mas até agora ainda não trouxemos ninguém de RH. Quero então trazer é alguém de fake RH. news, então. Exatamente. Ah, ó, já dá pra trazer. Eu preciso trazer. Eu tenho uma amiga recrutadora, mas ela ainda tá, assim, meio lutando pra vir aqui. Mas trouxemos já nativos de diversos países diferentes pra você ter a noção, a ciência de que falar inglês é falar com o mundo. Então sempre tem aqui algum convidado que vai agregar alguma coisa na sua vida. Certo, meu querido Carlos? Certo. Boa tarde. Boa tarde, teacher. Boa tarde, todo mundo. Olha, pra quem quer saber um pouco mais de tudo isso que o Giovanni tá falando, o episódio passado nosso foi o episódio de 1 ano e a gente destrinchou tudo o que aconteceu e todos os convidados que vieram aqui nesses últimos 52 episódios. Exatamente. Foi um episódio, assim, maravilhoso, gente. Emocionante. E tem até uma declaração minha pro Carlos, falou trilha sonora e tudo. Vocês depois deem uma olhada lá. Foi um episódio bem divertido, né? Mas, meu querido, fale um pouco mais aí sobre a nossa convidada de hoje. Hoje a nossa convidada, ela também é professora de inglês, ela também foi viajar para fora, já teve experiência de como é conhecer outros países, e o nome dela hoje é Micaele Nunes. É porque hoje, o nome dela é hoje, né? Mas Micaele Nunes ali hoje ficou melhor. Micaele, ontem foi Natália. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, gente. É muito prazer. É uma honra estar aqui no podcast de vocês, porque, como eu falei, né, eu me contextualizei como funciona e eu gostei muito de como vocês conversam, né, com seus convidados. Então, não tô tão nervosa quanto eu achava que eu estaria. Eu tô até muito feliz, muito animada para conversar com vocês. Muito obrigado. Muito prazer. Ficamos felizes também. Eu acho que a Micaele pensou assim, ó. Então, ó, peguei aqui a sua ficha escolar e conversei com as suas amigas, você não tá... A gente geralmente faz uma piadinha no início, né? Eu fiz a piadinha com a Bruna, com o Mike, sempre faz uma piadinha no início pra quebrar o gelo. Pra quebrar o gelo. Exato. No caso, esse agora foi um erro mesmo, né? Mas, exatamente. Foi não intencional. Mas, pra gente começar, por favor, conte um pouco mais sobre a sua história, sua trajetória. Perfeito. Então, gente, eu tenho só 21 aninhos, então eu gosto de falar da minha idade, porque eu comecei muito nova para aprender inglês, então muita gente se surpreende com o tanto de tempo que eu levei para aprender inglês, mas na verdade não é assim a quantidade de tempo exato, né? Porque eu comecei como autodidata, né? Comecei a aprender inglês sozinha. Gente, eu colava cartaz em todas as paredes, pegava post-its, colocava nos móveis, aprendi que fogão é stove, eu colocava stove lá no stove, aprendi que geladeira é fridge, colocava fridge lá na geladeira. Então, eu comecei muito nova. Só que eu me considero, assim, fluente, para chegar no nível de fluência que eu chego, de conseguir me comunicar, foi uns 4, 5 anos depois que eu realmente entrei em uma escola tradicional de idiomas, né? E eu gosto muito de compartilhar que eu fui autodidata e entrei em uma escola para me capacitar melhor, porque foi super importante para o meu processo de aprendizagem, sabe? Então, depois disso, né, eu fui promovida, né, de aluna para teacher, para professora, e isso foi um divisor de águas para mim, porque eu amei lecionar. Assim que eu entrei na minha primeira sala de aula, na minha primeira turma, do jeito que eu sou tagarela, vocês vão perceber que eu sou tagarela, eu falo. Então, eu amei esse contato mais próximo com os alunos, sabe? E ensinar algo que eu passei anos aprendendo e vi o quanto é legal aprender aquilo. Então, eu quero passar para os meus alunos atuais e para os meus futuros alunos o quanto é legal aprender inglês. Porque se eu tô aqui, aprendendo inglês há mais de 11 anos, é porque é uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu quero provar isso para os meus alunos também. Exato. E um pouquinho ser isso. professor não é para todo mundo. Não. Eu estudo inglês também há muitos anos, mais ou menos uns 10 anos, e eu não consigo ensinar ninguém. Eu não tenho a paciência. Então, ser professor é um dom. Parabéns pra vocês dois aqui. Até já tentei incentivar um pouquinho o Carlos. Vai, Carlos, morou 8 anos na Austrália. Uma linha de verbo to be, Carlos. Não. Mas... Eu amo ser professora. E olha que eu era muito tímida, tá, gente? Não vai parecer agora, mas eu acho que, na verdade, eu tava me escondendo na timidez, sabe? Eu tava me escondendo na timidez, mas eu sempre fui essa pessoa tagarela extrovertida, sabe?
Me tornei comunicativa mais ainda quando eu comecei a entrar em sala de aula. Então, hoje, a Mica tímida, ela não existe mais. Eu ainda sou um pouquinho com algumas situações mais sociais, mas eu ainda faço amigos na fila do pão, basicamente, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa, faço amigos na fila do pão. Isso é coisa de professor, então, né? Porque esse aqui muito. faz amigo com todo mundo. Exatamente. Aqui um pouco antes de começar, já fiz amizade aqui com outra pessoa. Gente, eu converso com todo mundo. Mas é uma coisa que eu falo pros alunos, que eu não sei se você também passou por isso, mas o inglês me ajudou muito também a ser uma pessoa mais extrovertida, porque o inglês, eu sempre falo, tem que ter um nível de exposição. Sim. Você tem que se expor para aprender inglês. Então, tem a turma do nosso curso que às vezes tinha alguma aula de conversação ou eu deixava a aula sem ser gravada, né? Para as pessoas poderem se abrir um pouco mais. Eu falei, gente, tem que ter um pouco de exposição. Aí comecei a deixar gravado e falei, só vai participar da aula quem estiver com o áudio aberto e a câmera aberta. Exatamente. Pra poder você sair um pouquinho pro mundo, né? Então esse processo ajuda muito. Porque se você não faz isso, ninguém tá aprendendo inglês pra colocar na gaveta, aprendi inglês, tá ótimo. As pessoas têm que começar a ter esse nível, né, de exposição pouco a pouco. Então o inglês ajuda nisso também, né? Exatamente, isso entra até na questão de que por que os brasileiros, né, é um dos países que menos tem pessoas fluentes em inglês, né? Entra muito nessa questão que o Gi falou, a falta de exposição ao idioma, né? A gente não entra num shopping, no supermercado e vê pessoas falando inglês. Isso não é comum aqui no Brasil. Por isso que 1% é fluente e 5% falam o idioma. Porque muita falta de imersão, falta de exposição ao idioma, isso dificulta a gente ter confiança para se expressar, para falar no idioma. Tanto que é por isso que muita gente fala assim, eu até entendo, mas não falo, né? Acho que vocês já ouviram isso de muita gente. Até entendo, mas não falo. Isso é por quê? Porque você tá, provavelmente, numa escola tradicional, ou você tá aprendendo com alguém que te passa muito gramática, que te empurra a gramática, te empurra a leitura, e a exposição, e a conversação, e a prática oral não tá tendo. Então, eu acho que é isso, assim, a maior dificultação que existe para os brasileiros serem um pouco mais fluentes no idioma. Realmente. E essa sua experiência não é só sua, né? Tivemos vários convidados que falaram a mesma coisa. A Bruna foi uma delas, falou que ela era muito tímida. Quando foi para aprender o inglês, gostou, começou a conversar muito mais, se expor muito mais. E dali... gerando confiança. Exato. Depois foi morar fora e para ela explodiu essa questão aí de perder a timidez. Exato. É muito bom. Eu já não era assim, né? Eu já era extrovertido e falava demais. Cara, a gente sempre fala sobre isso, né? Que você não pode ter vergonha. Não pode. Então, eu falava inglês, mas falava errado. Não tava nem aí. Se a pessoa me corrigisse bem, se não corrigisse... Pra mim era interessante se a pessoa entendia o que eu falasse. Pegou a ideia, pra mim já tava valendo a pena. Verdade, eu concordo. Eu lembro que quando eu cheguei na Austrália, eu fui num restaurante e eu olhei o menu e não entendi nada. Eu expliquei que eu queria um espaguete à bolonhesa. Eu falei tudo errado, ela me entendeu, aí anotou lá o pedido, chegou no meu prato o espaguete, eu falei, maravilha, isso, isso. Ai, que bom. Uma coisa que eu quero saber de você. Você ficou 5 ou 6 anos estudando na Wizard? Uns 5 anos. 5 anos, no né? total. Aliás, eu não sei nem se a gente tinha introduzido isso ainda aqui na nossa conversa. Mas você sentiu que você já estava com um bom nível de fluência antes de finalizar o curso? E só queria finalizar, às vezes, pelo certificado? Ou só para realmente finalizar aquilo que começou? Sim. Eu vou até mencionar minha mãe agora, né? Porque ela foi a pessoa que me colocou no curso. E na cabeça dela, eu precisava provar que eu sabia. E, assim, é aquela mentalidade de que a gente precisa de um certificado. Assim, pra mim também era super importante ter um certificado provando a minha proficiência no idioma. Então, eu entrei já, assim, com um certo nível mais avançado do inglês. Tanto que tinha aulas que eu ficava bem entediada, porque eram assuntos que eu já tinha visto. Mas, ao mesmo tempo, foi enriquecedor algumas palavras, algumas frases, algumas estruturas gramaticais que eu não conhecia, né? Tanto que entra na questão de uma teoria que eu vi de um livro que eu li, que fala sobre aquisição-aprendizagem, né? Quando eu era autodidata, eu estava adquirindo o idioma. Eu não estava aprendendo estruturas gramaticais, eu estava adquirindo conforme eu ia escutando, né? Recebendo input para mim mesma. Então, eu percebi que na Wizard eu tive essa parte de aprendizagem, né? Aquela questão de estrutura, formas gramaticais. E isso foi, assim, maravilhoso pra mim, que já tinha um certo nível.
Então, eu acho que foi uma decisão muito boa da parte da minha mãe me colocar no curso. E não só pelo certificado, mas por conta desse enriquecimento de conhecimento que eu obtive na escola. Ainda mais pela idade, né? Foi 11 Ai, anos, sim. então... 11 anos. Eu entrei com 14, eu acho, na Wizard. Tem pessoas que às vezes até conseguem aprender de uma outra forma, com um pouco mais de idade, maturidade. Agora nossa, eu com 11 anos. Enfim, né? Precisa realmente de um guia, de um direcionamento, e o curso já tem ali uma estrutura montada, então fica muito mais fácil. Sim, foi muito melhor pra mim, assim, pra conquistar até a confiança, né? A gente falou tanto disso de se expor ao idioma e na escola, né? Na Wizard, eu tive bastante exposição, porque os professores já chegavam falando em inglês, a gente tinha que se comunicar com os nossos colegas em inglês.